Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição dos versículos de 1 a 11 do capítulo 2. Iremos agora iniciar o capítulo 2. Concluímos o capítulo 1. Se você não assistiu às exposições que eu fiz no capítulo 1, assista e seja edificado. E a nossa exposição aqui dos versículos do capítulo 2, de 1 a 11, terá como tema a vaidade das riquezas. A vaidade das riquezas. As riquezas são provisórias. As riquezas são passageiras. As riquezas são transitórias. As riquezas, ela ajuda a você ter uma vida melhor, ter uma condição melhor, dar a melhor escola, o melhor estudo, a melhor faculdade para o seu filho, para a sua família. Mas nós não levaremos nada quando morremos, nada. E Salomão, ele sabia muito bem disso, que aqui no capítulo 2, ele vai mostrar isso. A vaidade das riquezas, a vaidade da sabedoria, a vaidade do trabalho. Ele vai mostrar, e na sua investigação que ele começou a olhar a vida debaixo do sol, a analisar a vida, ele chega a essas conclusões, como um homem maduro, um homem vivido, um homem experiente. E ele era trilionário. Salomão tinha muito dinheiro, Salomão tinha muitos servos, Salomão tinha muitas mulheres. Salomão experimentou de tudo que ele poderia experimentar. E nós veremos aqui. E no capítulo 2, versículos de 1 a 11, nós iremos dividir em duas subdivisões. A primeira subdivisão está nos versículos de 1 a 3, aonde Salomão, ele experimentou todo tipo de prazer que você possa imaginar, a começar pela bebida, o vinho. Depois, nos versículos de 4 a 11, Salomão, ele se dedicou a trabalhar. Ele fez todo tipo de construção que você possa imaginar. Ele se empreendeu em várias obras faraônicas, e nós veremos aqui, para preencher e para trazer prazer, para trazer alegria. E Salomão aqui, ele não está condenando, nós vamos entender o prazer. Mas a vida não é só prazer, a vida não é só sexo, a vida não é só trabalho, é muito mais além disso, é muito além disso, não é só isso. E nós veremos aqui que aqueles que buscam só o prazer, só a felicidade, terão que lidar com as decepções da vida, terão que lidar com as frustrações da vida, que a vida não é só alegria, a vida não é só prazer, a vida não é só balada, a vida não é só festa, a vida é uma realidade. E às vezes essas pessoas, elas se deparam com essas realidades e não suportam o peso da realidade e ficam angustiadas, depressivas e falam que a vida não vale a pena, que a vida não tem sentido. E Salomão sabia muito bem disso. E a primeira subdivisão, como eu falei, é os versículos de 1 a 3, que Salomão fala assim, ó, vamos dar o pontapé inicial aqui, para não nos delongarmos. Capítulo 2, versículo de 1 a 3, a primeira subdivisão. Salomão disse, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade, isso era transitório, isso era passageiro. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria, sem ficar bêbado, trôpego, e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos do homem poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Aqui Salomão, no capítulo 2, ele coloca o seu coração em buscar prazer. E não teve um homem que teve mais prazer na vida
do que Salomão. Salomão, ele tinha 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão, ele poderia ter o que ele quisesse. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Ele poderia ter a casa que ele quisesse. Ele poderia ter o palácio que ele quisesse, até porque ele era milionário, ele era rei. E com a sabedoria que Deus deu a ele, ele falou, olha, eu vou ser feliz. Tá? Eu vou colocar meu coração, eu vou tirar meu coração de Deus e vou buscar prazer na engenharia. Vou buscar prazer no templo que eu vou construir para Deus, nos pomares que eu vou construir. Eu vou buscar prazer no vinho, num copo de bebida. E eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou buscar prazer no sexo. Eu vou buscar prazer em tudo aquilo que eu quero, em tudo aquilo que eu desejo. E isso é a nossa realidade de hoje. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? O hedonismo significa, é a filosofia da busca pelo prazer. Tudo que eu tenho que fazer tem que dar prazer. Comemos, bebemos e depois morremos. A vida tem que ser curtida ao máximo. Inclusive tem até um filme, né? Que eu assistia muito, que passava na sessão da tarde. O filme final dos anos 80, começo dos anos 90, Curtindo a Vida Adoidado. Eu não sei se vocês assistiam, eu já assisti esse filme, passava sempre na sessão da tarde. Eu assistia quando eu era adolescente, quando eu era criança. Curtindo a Vida Adoidado. É um jovem que ele cabulava a aula e ele ia aproveitar com a namorada, com os amigos, ia curtir a vida enquanto ele era jovem. E esse filme faz muito sentido para muitos hoje, que querem curtir a vida adoidado. Eu quero prazer, eu quero me divertir. E se infiltram nesse mundo do prazer e às vezes não saem mais. Não saem mais. O prazer não é pecado. Desfrutar da vida não é pecado. Mas você mergulhar pensando que o prazer, mergulhar no prazer, mergulhar no sexo, mergulhar na pornografia, mergulhar no vinho, no álcool, isso vai trazer para você felicidade. Isso é um engano. É um engano. É vaidade. Porque isso vai trazer para você vícios. Isso vai trazer para você dificuldades. Isso vai trazer para você problemas. Isso vai trazer para você decepções. Isso vai trazer para você calamidades. E é isso que Salomão alerta aqui. Salomão, como uma pessoa experiente, vivida, e ele era rei, ele poderia fazer tudo o que ele queria, ele se dedica a experimentar a vida. Voltando, né? Lembre-se disso, não é pecado você viver, querido. Aproveitar a vida, ter prazer. Tem coisa melhor que você ir para a praia, que você tomar um banho de mar, do que você sair com sua família para jantar, para almoçar, viajar para outro país, viajar para outros estados aqui do Brasil, né, que tem lugares maravilhosos. Se você tem condições para isso, se você tem dinheiro para isso, faça, que é maravilhoso. Mas o prazer que Salomão está falando aqui é o prazer desenfreado, é o prazer longe de Deus, é o prazer longe do Criador. Isso vai trazer consequências. Estamos vivendo em uma sociedade depressiva. Estamos vivendo uma sociedade... Nunca se teve tanto índice de suicídios como agora. Né? Porque tantas pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas estão em depressão. Estão totalmente vazias. E para preencher esse vazio, procura na cocaína, procura no crack, procura na maconha, procura no cigarro, procura no sexo. E quanto mais as pessoas procuram isso, mais depressivas ficam, mais angustiadas ficam, mais distantes da realidade ficam, porque elas estão cercadas de colegas, de amigos, mas se sentem vazias, se sentem solitárias, sentem-se, ou elas se sentem que falta algo para completar. Sempre está faltando algo, sempre está faltando alguma coisa. Então essa busca desenfreada pelo prazer, pelo hedonismo, a busca do prazer traz consequências terríveis para aqueles que mergulham
nesse mundo. E Salomão começa aqui dizendo, né, no capítulo 2, versículo de 1 a 3, aonde ele fala, olha, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Eu quero ser feliz, eu não quero saber, eu vou me divertir, eu sou jovem, eu sou novo, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de evangelho, eu não quero saber de bulufas nenhuma. Eu quero saber, eu quero me divertir, eu quero entrar aí nesse mundão, eu quero beber, eu quero experimentar tudo aquilo que eu nunca experimentei. E você vê pessoas hoje angustiadas, depressivas, pessoas viciadas em drogas, viciadas no álcool, não conseguem largar, escravizadas por vícios, e você conversa com essas pessoas, elas falam, olha, eu pensava que eu era feliz, mas não vem para esse caminho, não entre para esse mundo, não entre pelo mundo do álcool, não entre pelo mundo das drogas, porque vocês ficarão aprisionadas assim como eu estou. Você vê vários relatos de pessoas que estão nessa situação, porque os prazeres enganam. Os prazeres são como labirintos. Se você saber conviver, se você saber viver, né, tendo prazer, mas com a sua família, tendo prazer comedido, fazendo as coisas corretas, beleza. Mas esse prazer desenfreado, esse prazer louco de procurar a todo custo a alegria, de procurar a todo custo a felicidade, nessas coisas vão te trazer prejuízos. E é isso que Salomão vai falar, ele vai concluir. Tudo é vaidade. Isso era vaidade. Isso era passageiro, isso era um engano, era correr atrás do vento. Então ele colocou seu coração no prazer. O povo de Israel acreditava que Deus havia feito o homem para desfrutar as bênçãos de sua criação. Veja sempre o Salmo 104, tá? Está lá, não só o Salmo 104, né? Mas outros salmos. Mas citei aqui o Salmo 104 e é muito conhecido. A estação da colheita era um tempo de grande alegria, quando o povo colhia as bênçãos de Deus sobre o seu trabalho. No final de seu livro, Salomão admoesta seus leitores a gozar as bênçãos de Deus nos anos de sua mocidade, antes que a velhice chegue e o corpo comece a se degenerar. Em 8 ocasiões ao longo de Eclesiastes, Salomão usa o termo hebraico que significa prazer. Prazer. Fica evidente, portanto, que não considerava Deus um estraga-prazeres, sempre vigiando para certificar de que ninguém se divirta. Salomão menciona especificamente o vinho e o riso como fontes de prazer, usadas em seu experimento. Não é preciso, querido, ter muita imaginação para ver o rei em seu suntuoso salão de banquetes, comendo as melhores comidas, bebendo os melhores vinhos, as melhores bebidas. Está lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 21, e 1 Reis, capítulo 4, versículos 22 e 23. Tá? E ele também não só comia das melhores comidas, bebia das melhores bebidas, mas ele assistia os artistas mais talentosos da sua época, apresentando-se para o seu divertimento. Nós veremos aqui no versículo 8, parte B. Porém, terminada a festa, terminava ali o banquete, o rei examinou em seu coração e ele constatou que ainda se encontrava satisfeito e vazio. O prazer e a alegria não passam de vaidade, não passa de momentos. Passando aquele momento, passando aquele banquete, passando aquela balada, quando a pessoa vem para casa e deita-se na sua cama, vem a solidão, vem a depressão. Porque não adianta você tentar fugir dos problemas da vida bebendo um copo de cerveja, tomando cachaça, usando drogas. Isso não vai melhorar, isso só vai piorar. Porque tem pessoas que querem a fuga dos problemas e encontram a fuga dos problemas nos vícios, não sabendo que esses vícios irão trazer a elas mais problemas, irão trazer a elas mais dificuldades. Então,
Depois da festa, do apagar das luzes da festa, Salomão, ele examinava e via que isso era vaidade. Isso trazia um vazio enorme no seu coração. Que o vinho, a bebida, a festa, as baladas, o sexo, nada disso preenchia o vazio que estava no seu coração. O prazer e a alegria não passavam de vaidade. Como uma porção de bolhas de sabão que estouram e que não deixam coisa alguma para trás. É possível que muitos servos de Salomão invejassem o rei e quisessem trocar de lugar com ele. Mas o rei não era feliz. Até no riso de Salomão tem dor o coração. Escreveu ele em Provérbios capítulo 14, versículo 13. É o fim da alegria a tristeza. É a tristeza. O mundo de hoje, queridos, olha só, é inteiramente voltado para o prazer. A busca pelo prazer, o hedonismo. Bilhões de pessoas pagam qualquer preço para comprar experiências e escapar temporariamente dos fados da vida, dos problemas da vida. Apesar de não haver nada de errado com o divertimento inocente, a pessoa que constrói, esse é o ponto aqui, a pessoa que constrói a vida ao redor da busca pelo prazer, só busca isso, está condenada a sofrer decepções no final, assim como Salomão. Esse é o contexto. Olha só, as pessoas que constroem a vida ao redor só da busca pelo prazer está condenada, encarcerada a sofrer decepções no final, assim como Salomão. Tá? Isso porque, dentre outras coisas, a busca pelo prazer normalmente, querido, se transforma no empreendimento egoísta. E o egoísmo destrói a verdadeira alegria. Quem vive em função só do prazer, com frequência explora outros para conseguir o que quer e acaba, olha só, às voltas com uma porção de relacionamentos rompidos e com um coração vazio, assim como Salomão. As pessoas são mais importantes do que as coisas e as emoções intensas. Devemos ser canais, não de represas. Devemos ser canais, não represas. A maior alegria vem do ato de compartilhar com outros os prazeres que Deus nos dá. Para aqueles, olha só, que é o conselho, que vivem exclusivamente em função do prazer, a alegria torna-se cada vez menos intensa. Que ela está buscando prazer para ter alegria. E quanto mais prazer ela tem, menos alegria, menos contentamento. E para experimentá-la novamente, o prazer precisa ser cada vez maior. Por exemplo, querido, quanto mais as pessoas bebem, menos alegria isso lhes dá. Porque um viciado, um alcoólatra, ele não tem prazer na bebida, ele tem dependência. E se você é vencido por uma coisa, você se torna escravo daquilo que te vence. Um drogado, uma pessoa viciada em drogas, ele não tem prazer na droga, ele tem dependência. Uma pessoa que é viciada em sexo, em pornografia, está preso nesse mundo podre, ele não tem prazer naquilo, ele tem dependência. Ele é escravo, ele não consegue largar. Hoje não vou assistir mais, hoje não vou usar mais drogas, hoje não vou beber. E acaba sendo conduzido, arrastado pelas correntes da escravidão, pelas correntes do vício, falando: você vai beber sim, você vai se prostituir sim, você vai usar droga sim. Isso aqui é interessante. Assim, precisam consumir uma quantidade maior de bebidas, cada vez mais forte, para sentir prazer. O resultado triste é um desejo sem satisfação. O princípio aqui, queridos, os versículos de 1 a 3, a busca pelo prazer, o princípio aplica-se não apenas ao álcool, mas também às drogas, a jogos de azar, a sexo, a dinheiro, a fama e a qualquer outra atividade. Quando o centro da vida é somente o prazer,
O resultado final é decepção e vazio. É por isso que Salomão conclui dizendo: isso é vaidade. Isso é vaidade. Isso é passageiro. Isso não tem sentido. Esse é o significado. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Eu quero ser feliz. Então eu vou tomar cachaça. Então eu vou para as drogas. Então eu vou para o vinho. Então eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu sou livre, a vida é minha. Vai me lembrar da famosa parábola, a parábola mais conhecida de Lucas. Todo mundo conhece, o filho pródigo. Na verdade, os dois filhos eram pródigos, né? Só que um foi embora e o outro ficou. Qual filho você é? Você é o filho que fica resmungando, brigando e não se alegra com o seu irmão que voltou? Ou você é o filho que foi embora, que pegou a parte da herança e falou: eu estou indo embora. Tchau, pai. Eu vou me divertir. Aqui eu estou muito preso. Aqui eu não tenho liberdade. Eu quero liberdade, pai. Eu quero autonomia para fazer o que eu quero, o que der na telha. O pai: tá bom, filho, vai embora. Tá aqui sua parte, vai embora, vai embora. E ele foi embora. Tudo o que ele pôde experimentar, ele experimentou. Os amigos, baladas, festas, bebidas, noitadas. Porque a alegria verdadeira e o prazer não estão nas noitadas, não estão nas baladas, não estão nos prostíbulos, não estão no sexo, não está na pornografia, não está num copo de cachaça, não está no cigarro de maconha, não está numa fileira, numa carreira de cocaína, não está numa pedra de crack, não está. O prazer não está aí, a alegria não está aí. Isso vai te escravizar, isso vai acabar com você. E quando acabou os recursos daquele moço, vocês conhecem a história, filho pródigo, os amigos sumiram, desapareceram, que não eram amigos, eram aproveitadores. Enquanto ele tinha dinheiro, estava com ele. Depois que o dinheiro acabou, foram embora. Foram embora. Foram embora. Desapareceram. E ele foi lá trabalhar para o moço, para o camarada, que era dono de porcos, né? E ele via aquelas bolotas que os porcos comiam, e ele desejava comer. Ele não comeu, ele desejava comer. Aí ele lembra do pai, e vocês conhecem a história. Então, a busca do prazer, ou pelo prazer, traz isso. Traz decepção, traz depressão, traz agonia. E essa é a conclusão de Salomão. Quando ele falou: vou provar da alegria, vou ser feliz. Aí ele conclui dizendo: mas isso também era vaidade. Isso é passageiro. Isso não faz sentido. Aí o versículo 2 ele fala: eu concluí que o riso é tolice. Que depois da alegria, depois da noitada, depois da balada, depois da festa, vem a tristeza, vem a solidão, vem a depressão. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Essa alegria desenfreada, essa alegria longe do Criador, essa alegria longe de Deus, traz decepções, traz frustrações. Aí o versículo 3 ele conclui dizendo: ó, resolvi no meu coração entregar-me ao quê? A bebida, ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Então ele não perdia o sentido, ele não perdia o juízo. Bêbado, porque o bêbado, né, primeiro ele fica trôpego, perde a coordenação motora. Já viu pessoas tímidas quando bebem? É outra pessoa que fala e abraça todo mundo e tal, aquela coisa toda, porque ela está bêbada. Não, ali não é ela. Quando ela está sóbria, ela não faz isso. Ela é contida, ela é calma. Não é assim? Porque a bebida tira a razão. Aí Salomão fala: resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens, poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Olha só o que Salomão fala. Tá? Então eu experimentei tudo aquilo que poderia experimentar. Eu usei tudo aquilo que eu poderia usar.
E eu cheguei à conclusão: tudo é vaidade. É correr atrás do vento. A alegria desenfreada, o prazer desenfreado, aqueles que só buscam isso, encontrará decepções, encontrará frustrações. Então, cuidado. Salomão não está indo contra aqui você se divertir, querido, entenda. Não está indo contra aqui você ter o prazer, você está entendendo a exposição. Não precisa explicar, aclarar, porque vocês estão entendendo. Depois, nos versículos 4 a 11 agora, Salomão, ele vai falar que depois de ele experimentar o vinho, experimentar tudo aquilo que ele queria, o prazer, os versículos 4 a 11, ele fala do trabalho. Ele agora, para encontrar felicidade, para encontrar alegria, satisfação, prazer, ele coloca o seu coração em empreendimentos faraônicos. E os versículos 4 a 11 falam sobre isso. O versículo 4 ele fala assim: empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e nele plantei árvores frutíferas de toda espécie. Versículo 6. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar os bosques, em que reverdeciam as árvores. Versículo 7. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Ele fala das riquezas. Ele teve tudo que o homem poderia ter. Ele obteve tudo aquilo que um homem pode ter em vida. Salomão agora, ele envolveu-se em diversos projetos, na esperança de descobrir algo que fizesse valer a pena, que trouxesse para ele alegria. Começou com grandes obras, tá? Grandes casas, vê lá 1 Reis, capítulo 7. Construiu cidades, segundo as Crônicas, capítulo 8, versículos 4 a 6. Né? Jardins, vinhas, pomares e bosques, está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. E os sistemas de abastecimento de água necessário para a manutenção de tudo isso. Todas essas obras. Claro que Salomão também supervisionou a construção do templo. Verifique lá, 1 Reis, capítulo 5. Uma das maiores edificações do mundo antigo. Não apenas tinha obras, mas também trabalhadores. Versículo 7, parte A. O rei possuía 2 tipos de escravos. Os que haviam sido comprados e os que haviam nascido em sua casa. Tá? E ele poderia ter acrescentado ainda os 30.000 homens israelitas alistados para trabalhar em diversos projetos. Está em 1 Reis, capítulo 5, versículos 13 a 18. Ele contratou muitos trabalhadores para construir o seu mega templo, o templo de Salomão. Seu pai Davi havia recrutado os estrangeiros em Israel para trabalhar. Está em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 2. Mas Salomão, ele alistou seus compatriotas e o povo ressentiu-se com isso. Veja lá, em 1 Reis, capítulo 12, depois da morte de Salomão, quando Roboão, o seu filho, assume o comando, e ele tem a reunião ali com as tribos. Uma das queixas das tribos era essa: seu pai colocou um jugo pesado sobre nossos ombros, com altas cargas de impostos, devido à manutenção dessas obras faraônicas. Salomão se perdeu com a sua sabedoria. E ele colocou seu coração na construção, se tornou engenheiro. Eu quero construir, eu quero ter prazer. E ele fez de tudo o que você possa imaginar. Ele empreendeu tudo. Ele fez de tudo, buscando alegria no engenho, buscando alegria nas construções, buscando alegria, buscando prazer. E ele chega à conclusão que não teve prazer. Porque depois das obras concluídas, depois de tudo pronto, a tristeza voltou. A tristeza retornou. A angústia retornou. O que ele fala aqui. Sem dúvida, Salomão também acumulou riquezas. Veja o versículo 7, parte B.
E o versículo 8, ou o versículo 7, parte B. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Versículo 8. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Então, os maiores artistas daquela época tocavam e se apresentavam para Salomão. As mulheres mais lindas daquela época, Salomão dormiu com elas, se deitou com elas, falando aqui do sexo, falando aqui do prazer do sexo. Tudo isso ele teve, tudo isso ele experimentou. Imagine você ser um Salomão, você ter dinheiro, você ter posição, você ter uma conta bancária gorda, onde você possa, ou você pode fazer tudo aquilo que você quiser, ter a mulher que você quiser, ter o carro que você quiser, ter a casa que você quiser, ter tudo o que você quiser. E você olha, fala, rapaz, eu queria ser que nem Salomão, eu queria ser que nem fulano que é bilionário. E a maioria desses camaradas, tá, são vazios, não são felizes, né? Porque você pode ter dinheiro para comprar uma mansão, mas uma mansão não compra uma família. A maioria dessas pessoas são cercadas de puxa-sacos, que só estão perto deles porque eles têm aquilo que oferecer, têm dinheiro. Será que a verdadeira alegria está na construção? Será que o verdadeiro prazer estão nas obras, estão no vinho, estão no sexo, estão na pornografia, estão nas drogas? Será que o prazer, a vida, se resume a isso? Não. Mas Salomão aqui está falando da sua experiência. Salomão fala da sua experiência. Então Salomão acumulou riquezas na forma de rebanho de vários tipos. Veja lá 1 Reis, capítulo 8, versículo 63. E também de ouro e prata. Veja lá 1 Reis, capítulo 4, versículo 21. E o capítulo 10. Era o homem mais rico e sábio de todo mundo. No entanto, era infeliz, pois as atividades por si mesmas não oferecem prazer duradouro. As atividades por si mesmas não trazem prazer duradouro para sempre, não. É possível encontrar alegria na realização de grandes projetos. Mas o que acontece quando são concluídos? Salomão deleitou-se com o seu trabalho, mas depois, ao considerar todas as suas obras, viu que não passavam de vaidade e correr atrás do vento. A jornada foi prazerosa, mas o destino mostrou-se doloroso. Como disse o grande pregador americano Henry Ward Bridge, o sucesso é cheio de promessas até ser obtido. O sucesso é cheio de promessas até ser obtido. Então torna-se um ninho do ano anterior, abandonado pelos pássaros. Não devemos, queridos, não devemos concluir com isso que Salomão está condenando o trabalho em si, pois o trabalho é uma bênção de Deus. Mesmo antes de pecar, Adão foi incumbido de cuidar do jardim. Tomou o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. Em Provérbios, Salomão exalta a diligência e o trabalho e condena a preguiça. Pois sabe que o trabalho honesto pode ser feito para a glória de Deus. Porém, por mais bem-sucedido que seja, o trabalho por si só não é capaz de satisfazer o coração humano. Veja lá Isaías, capítulo 55, versículo 2. Isso aqui nos ajuda a entender porque muitas pessoas consideradas grandes realizadoras, pessoas de sucesso, são infelizes. Ambrose Bierce chamou a realização de morte do empreendimento e nascimento do desgosto. E com frequência é exatamente isso que acontece. O grande empreendedor muitas vezes é alguém tentando escapar de si mesmo por meio do trabalho compulsivo. E o resultado é apenas decepção, assim como Salomão.
Quando esses profissionais se aposentam do seu trabalho, muitas vezes se sentem inúteis e até morrem por falta de atividades significativas. Salomão provou a vida e o próprio coração declarou vaidade. Tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é provisório. A busca pelo prazer desenfreado, a busca por uma vida longe de Deus é vaidade. Olha o versículo 10, ou melhor, o versículo 9. Ele fala assim: eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Sempre ele estava ali, usando a sua sabedoria. Aí o versículo 10, ele fala assim, ó: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Tudo aquilo que eu olhei, gostei, eu provei. Tudo. Bebida, as festas, os melhores artistas, os melhores cantores, as melhores obras que eu pude fazer, as melhores mulheres que eu pude namorar, casar, transar. O que você possa imaginar, eu tive. Salomão, ele olha e tudo aquilo que os olhos dele desejou, tudo aquilo que os olhos dele gostou, ele não negou, ele fez. Aí ele fala: nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era recompensa por todas elas. E isso era recompensa por todas elas. Versículo 11 ele conclui dizendo: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era o quê? Vaidade. E correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Por quê? Ele fala isso. Pelo contexto. Você colocar a vida em viver só por prazer, colocando o prazer, o trabalho, como um único sentido da vida, você vai ter decepções. Porque a vida não é só trabalhar. A vida não é só ter prazer. A vida não é só festa. A vida não é só alegria. A vida não é só aplausos. A vida não é só tapete vermelho. A vida não é só confete. A vida não é só serpentina. A vida não é só oba-oba. A vida não é só palco. A vida é muito mais do que isso. Essa é a conclusão que Salomão tem. Depois de tudo isso que ele fez, depois da bebida, das festas, das baladas, das noitadas, do sexo, de tudo aquilo que ele experimentou, de tudo aquilo que ele teve, de tudo aquilo que ele possuiu, ele fala: olha, tudo isso é vaidade, tudo isso é inútil, é inutilidade, tudo isso é passageiro, tudo isso é transitório, tudo isso é névoa, tudo isso é cortina de fumaça. Por isso que ele vai falar, no decorrer do livro, que o princípio da vida é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da felicidade é olhar para Deus, o seu Criador. É olhar para Cristo. É olhar para Cristo. Indo aqui agora para o Novo Testamento, né? Que você tem que ler Eclesiastes a partir também de Cristo, no Novo Testamento. Então, a felicidade não é eterna, não é para sempre. Essas pessoas têm momentos de prazer, mas quando acaba as grandes construções, quando acaba as baladas, quando acaba as festas, quando acaba as noitadas, quando acaba o seu trabalho, essas pessoas se aposentam. Elas se sentem inúteis e muitas delas ficam em depressão. Muitas delas entram em total desconforto. Muitas delas morrem solitárias. Muitas delas não têm amigos, não têm ninguém. As pessoas se afastam e elas se sentem inúteis. Porque só viveu em busca do prazer. Só viveu em busca, tá, daquilo que não traz realmente felicidade. Lembrando, mais uma vez, olhe, Salomão não está condenando o prazer. Você tem que buscar o prazer, né? Você trabalhar para quê? Para dar uma vida melhor para sua família. Isso não é errado, não. Tem que dar uma vida melhor mesmo,
uma casa melhor, um carro melhor. Se puder viajar, viaje, curta a sua família, aproveite sua família, viva a sua vida. E é isso que ele vai falar aqui no decorrer das exposições. Nós iremos observar aqui os capítulos que irão seguir. Mas a busca desenfreada pelo prazer, o hedonismo, traz consequências sérias, traz decepções, traz depressão, traz angústia. E quantas pessoas estão angustiadas? Nunca vivemos uma geração tão angustiada, uma geração tão depressiva, uma geração tão fake como estamos vivendo agora. Porque a busca pelo prazer e a busca das grandes realizações sem Deus é vaidade, é transitório, é passageiro, não vale a pena. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.